vou contar uma história que é a história das 3 árvores. Em uma linda floresta lá no Oriente, na terra de Israel, onde Jesus nasceu, 3 arvorezinhas gostavam de conversar todos os dias. Naquele dia, elas estavam conversando sobre seus sonhos para o futuro. A primeira árvore disse: "Quando eu for grande, gostaria de ser o berço de um príncipe em um palácio real." A segunda árvore comentou: "Eu gostaria de ter um destino mais emocionante. Gostaria de ser um navio grande, bonito, para cruzar os oceanos, carregando coisas de grande valor, como ouro, prata ou pedras preciosas." A terceira árvore ficou quietinha e pensativa. Finalmente, as outras 2 lhe perguntaram: "E você não sonha com o futuro? O que você quer ser?" E ela respondeu: "Eu nem sonho com outra vida, senão esta vida de árvore. Para mim, eu ficaria aqui na floresta, sempre apontando para cima, para Deus." Os anos se passaram, as arvorezinhas cresceram e se tornaram altas e bonitas. Certo dia, chegaram 2 homens com machados e serras, cortaram a primeira árvore e a levaram embora. A árvore pensava: "Será que meu sonho vai se realizar? Quem sabe logo serei o bercinho de um príncipe." Ela foi levada para longe, para uma cidadezinha chamada Belém, mas em vez de um berço, usaram sua madeira para fazer uma simples manjedoura, onde se colocava capim para os animais comerem. E a manjedoura foi colocada em um estábulo bem simples, no meio do escuro. Coitada da árvore, estava bem chateada. Então, em uma noite estrelada, ela viu quando um rapaz chamado José e sua esposa Maria chegaram cansados àquele estábulo. Parecia que eles pretendiam dormir ali, perto dos animais. Foi então que se ouviu o choro de um neném. No silêncio da noite, aquele bebezinho chamado Jesus, que era o próprio Filho de Deus, foi deitado na árvore, que agora era uma manjedoura. Pouco tempo depois, chegaram alguns pastores de ovelhas para adorar o bebezinho. A árvore estava vibrando de alegria e disse baixinho: "Que maravilha! Faço parte de um milagre. Quando sonhava em ser um berço, nunca pensei em carregar um neném como este, que é mais precioso que qualquer príncipezinho que nasceu neste mundo. Este nenê é o príncipe da paz. O plano de Deus foi muito melhor do que o meu." Passaram-se mais alguns anos. Os homens voltaram à floresta e cortaram a segunda árvore. Ela foi levada para perto do mar e logo pensou: "Será que serei transformada em um navio? Que emocionante!" Porém, não fizeram dela um grande navio, somente um simples barquinho de pesca que passou a pertencer a um pescador chamado Pedro. Certa manhã, a árvore, que agora era um barquinho, começou a pensar em seu destino e se queixou: "Pensar que a minha vida deu nisso. Eu queria ser um navio enorme que cruzasse os oceanos carregando ouro e pedras preciosas, mas me tornei um simples barco de pesca, de mau cheiro, e meu dono, Pedro, nem é bom pescador. Ele trabalhou a noite toda e não apanhou nada." De repente, uma grande multidão foi chegando e se reunindo ali na praia. Do meio da multidão saiu um homem chamado Jesus, que entrou no barquinho, sentou-se e começou a ensinar o povo. Falou coisas muito belas e sábias sobre Deus
e o povo ouvia maravilhado. Quando o Senhor Jesus terminou de falar, ele mandou que Pedro afastasse o barquinho da praia e lançasse as redes em águas profundas. Depois que Pedro obedeceu, aconteceu um milagre. As redes se encheram de peixes, ficaram tão pesadas que estavam quase se rompendo. A árvore, que agora era um barquinho, tremia, não tanto por causa do grande peso dos peixes, mas de alegria e entusiasmo. Ela sussurrou: "Que maravilha! Nunca imaginei que pudesse levar uma carga tão preciosa como esta. Faço parte de um milagre e estou carregando o Rei dos Reis. O plano de Deus foi superior ao meu." Então, algum tempo depois, os homens vieram à floresta mais uma vez e cortaram a terceira árvore, aquela que queria ficar na floresta, apontando para Deus. Ela suspirou triste e disse: "Que pena, porque eu não posso ficar aqui." Ela foi cortada, seus ramos foram tirados e também a casca, e ela foi levada para longe, para uma cidade chamada Jerusalém. Ali, um dia, a árvore foi serrada em duas partes. Uma parte foi pregada sobre a outra, formando uma cruz. A árvore sussurrou: "Que destino horrível! Vão crucificar alguém e eu vou ser usada para isso. Deve ser um criminoso. Logo eu que queria apontar Deus para as pessoas." Alguns dias depois, fora de Jerusalém, juntava-se outra multidão. Havia gente de todas as idades e muitos soldados também. No meio da multidão estava o Senhor Jesus carregando a árvore, que agora era uma cruz. Ela era pesada demais para ele, que estava fraco e cansado. Quando ele caiu por causa do peso, a cruz foi carregada por outro homem, chamado Simão o Cirineu. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, Jesus foi pregado na cruz para morrer. A cruz tremia, cheia de tristeza e de vergonha. Porém, coisas maravilhosas começaram a acontecer. Ao meio-dia, o céu escureceu como se fosse noite. E no momento em que Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, houve um grande terremoto. Lá no templo em Jerusalém, o véu do santuário se rasgou ao meio, mostrando que agora o caminho estava aberto para qualquer um que quisesse entrar na presença de Deus. Um oficial romano que comandava os soldados ficou impressionado com todos aqueles acontecimentos maravilhosos e, olhando para Jesus na cruz, exclamou: "Verdadeiramente este era o Filho de Deus." A árvore, que agora era a cruz, começou a entender que apenas ficar na floresta apontando para cima nunca poderia levar as pessoas a Deus. Era preciso que o Filho perfeito de Deus, que não tinha pecado, morresse em uma cruz, derramando o seu sangue para que as pessoas pudessem ser perdoadas dos pecados e ir um dia morar na casa de Deus, o céu. Então, a árvore, que agora era a cruz, sussurrou: "Nunca pensei em apontar Deus desta maneira. Vejo que o plano de Deus foi melhor que o meu." Ela estava certa. Apesar de milhares de árvores permanecerem na floresta, nenhuma delas podia levar ninguém a Deus. Somente o Senhor Jesus pode fazer isso. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14, verso 6. Jesus morreu na cruz, depois foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Hoje ele está vivo no céu e quer ser seu Salvador. A Bíblia diz: "Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa."
Atos 16 e 31. Hoje mesmo, se você reconhecer que é pecador e se você crer que Jesus morreu por você, pode pedir Ele em oração, que perdoe os seus pecados e o salve. Jesus fará isso e virá morar em sua vida, dando a você uma nova vida para viver como agrada a Deus.